Jesus. Amém. Amém. A gente está aqui na igreja, a gente está para ouvir a palavra de Deus. Tudo o que acontece aqui é porque Deus é vivo, porque a verdade dele reina no lugar onde ele escolhe o povo para se reunir. Amém? E ele escolheu você, e você hoje, você não veio até aqui por acaso. Se você saiu da tua casa para vir a esta igreja hoje à noite, você não veio por obrigação, você não veio por outro motivo a não ser porque Deus, através do Espírito Santo, te trouxe até aqui. E se ele te trouxe até aqui é porque ele tem um recado para o teu coração. Porque Deus não brinca de ser Deus. Se alguém na igreja pensa que Deus brinca de ser Deus, está errado, está equivocado. Deus não brinca. E com Deus não se brinca. Eu quero deixar essa palavra no início agora, para que a gente possa compreender a direção do Espírito Santo para o nosso coração. Nós, por exemplo, acabamos de ouvir uma oração de iluminação. Deus ouve a oração. Deus ouve a oração do justo. Deus ouve o coração contrito. É por isso que nós ouvimos falar no momento de pedir perdão, que é algo maravilhoso e o maior milagre dentro do culto. Porque muitas vezes no tempo em que nós vivemos, nós achamos que existem momentos no culto mais importantes do que outros. E não existe um momento mais importante do que outro. Mas se nós devemos compreender a fé daquela comunidade no Cristo vivo e ressurreto, é no momento do maior milagre dentro do culto. Porque o culto é porque Deus te trouxe aqui, porque Ele quer perdoar o nosso pecado. Ele quer perdoar o nosso pecado. Abra sua Bíblia, meu irmão, lá em 1 Timóteo. Nós vamos ter a palavra de Deus a partir desse texto. 1 Timóteo, nós vamos falar sobre piedade hoje. 1 Timóteo, capítulo 3, nós vamos ler do versículo 14 até o versículo de número 16. 1 Timóteo, capítulo 3, do versículo 14 até o versículo de número 16. Quem encontrou, diga amém. Amém. Quem não encontrou aí da misericórdia, glória a Deus, todo mundo encontrou. Então, pela reverência à palavra de Deus, nós vamos todos nos colocar de pé. E nós vamos ouvir a palavra de Deus que está descrito neste texto de Paulo a Timóteo, nessa primeira carta, capítulo 3, versículos 14 a 16, e diz assim: escrevo-te estas coisas, esperando ir ver-te em breve, para que, se eu tardar, fiquei cientes de como se deve proceder na casa de Deus, que é a igreja do Deus vivo, coluna e baluarte da verdade. Evidentemente, grande é o mistério da piedade. Aquele que foi manifestado na carne, foi justificado em espírito, contemplado por anjos, pregado entre os gentios, crido no mundo, recebido na glória. Amém. Palavra de Deus. Amém? Os irmãos e as irmãs podem assentar. Glória a Deus. Ao que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Amém. Diz ao Senhor: Ele é meu refúgio e o baluarte. O Deus meu em quem eu confio. Pois Ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Amém. Cobrir-te-á com suas penas, sobre suas asas estarás seguro. A sua verdade é pavês escuro. Não te assustarás do terror noturno, nem da seta que voa de dia, nem da peste que se propaga nas trevas, nem da mortalidade que assola ao meio-dia. Cai 1.000 ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Amém. Somente com os teus olhos contemplarás e verás o castigo dos ímpios, pois disseste: o Senhor é o teu refúgio. Fizeste do teu Altíssimo a tua morada. Nenhum mal te sucederá. Praga nenhuma chegará à tua tenda, pois aos teus anjos dará ordem ao teu respeito para que te guardem em todos os teus caminhos. Eles te sustentarão pelas mãos, para que nem na pedra você tropece. Amém. Glória a Deus. Você se lembra deste salmo? 91. O salmo de número 91. Amém. Bem-aventurado o varão que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores.
Antes, o seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Ele é como uma árvore plantada junto a torrentes de águas, que no devido tempo dá o fruto e a sua folhagem não murcha, e tudo quanto faz prosperará. Glória a Deus. O ímpio não é assim, é como a folha que o vento dispersa. Por isso não prevalecerão no juízo, nem na congregação dos justos, porque Deus conhece o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios perecerá. Este é o Salmo Número 1. primeiro. Quando o Senhor trouxe de Sião, ficamos como quem sonha. A nossa boca se encheu de riso, nossa língua de júbilo, porque se dizia entre as nações, grandes coisas fez o Senhor por nós. Grandes coisas fez o Senhor por nós, por isso nós estamos alegres. Esse é o início do Salmo 126. Você vai se lembrar do Salmo 23. O Senhor é o meu pastor, E e nada faltará. me faltará. Ele me faz andar por verdes pastos. Você vai se lembrar do capítulo 1, versículo 1, lá do texto de Gênesis. No princípio criou Deus os céus e a terra, porém, era sem forma, vazia, e o Espírito de Deus pairava por sobre a face das águas. E disse Deus, haja luz, e houve luz, e viu Deus que a luz era boa, e fez separação entre a luz e as trevas. Chamou Deus a luz dia, e as trevas noite. Houve tarde e manhã, o primeiro dia. O crente conhece a palavra de Deus. Amém. O crente não brinca de ser crente. Quando a palavra de Deus diz, maneja bem a palavra de Deus, é porque o Salmo 1 é verdade em sua vida, porque na palavra de Deus medita de dia e de noite. Ele conhece os textos bíblicos. Ele conhece as Sagradas Escrituras, não porque ele vai somente à igreja, mas ele vive a igreja e a palavra de Deus dia a dia, porque com Deus não se brinca, porque Deus não brinca de ser Deus, e nós não podemos brincar de sermos crentes. E assim vem uma pergunta para nós: o que é a igreja? O que é que eu estou fazendo na igreja? Se alguém perguntar para você, o que é que eu estou fazendo aqui? Qual será a sua resposta? Eu vim por obrigação. Eu vim porque eu sou líder. Eu vim porque eu vou cantar. Eu vim porque eu vou pregar. Eu vim por isso, eu vim por aquilo. O verdadeiro crente vai dizer, eu vim porque o Senhor Jesus morreu pelos meus pecados, e naquela cruz eu fui sarado, eu fui transformado. Levou sobre si Jesus as minhas dores, as minhas maldições. A palavra de Deus é verdade em minha vida, porque nem o mal me sucederá, praga nenhuma vai chegar à minha tenda, porque Deus aos seus anjos dará ordem ao meu respeito. Amém. O verdadeiro crente não brinca de ser crente na casa de Deus. Ele não brinca de ser crente quando senta nos bancos da igreja. Se alguém pergunta por que você está aqui, porque o Senhor me salvou. Oh, glória. Porque o Senhor me salvou. Nós lemos um texto em que Paulo manda para Timóteo, e é a primeira carta de Paulo a Timóteo. 1 e 2 Timóteo são tradicionalmente epístolas pastorais. Paulo escreveu para Timóteo. Nós estamos num tempo em que ninguém gosta de receber conselho de ninguém. Nós estamos num tempo em que as pessoas têm a verdade, em que as pessoas são detentoras da verdade, em que as pessoas se acham melhores do que outras pessoas. Hoje em dia a dificuldade dos líderes da igreja é saber quem é que te lidera, quem é que você presta conta. Quem é o teu pai, a tua mãe na fé? E aí vem aquela questão, é porque nós, no tempo em que nós vivemos, não queremos que ninguém chegue até nós e pergunte, você tem lido a palavra de Deus? A gente não quer que ninguém pergunte, você tem orado? Por que você não foi à igreja? Ninguém quer ouvir mais esse tipo de questão. As pessoas hoje em dia não querem receber conselhos, mas Paulo dá conselhos a Timóteo.
Paulo escreve 2 cartas pastorais a Timóteo. E a carta pastoral, esta que nós lemos, é datada de 64 depois de Cristo, provavelmente escrito na Macedônia. Paulo estava em um lugar, Timóteo estava em outro lugar. Endereçada a Timóteo, um dos discípulos de Paulo e participante das viagens missionárias paulinas. Não era alguém que Paulo escreveu porque ele queria escrever, era alguém que ele conviveu. Era o seu discípulo. Era uma pessoa que estava o tempo todo ao seu lado e que tinha uma missão em uma cidade. Timóteo era filho da piedosa Eunice, neto da Lóide, que estão mencionados lá em 2 Timóteo, capítulo 1, versículo 5, quando Paulo fala assim: eu te conheço, Timóteo, eu sei qual que é a sua casa, eu conheço a sua família, eu sei da tua mãe, eu sei da tua avó, duas pessoas que são piedosas, e você foi criado, foi ensinado por essas 2 mulheres. Lembro-me da sua fé sincera, a mesma que a sua avó Loide e Eunice, a sua mãe, tinham. E tenho certeza de que é a mesma fé que você tem. Paulo conhecia Timóteo. Timóteo foi consagrado bispo lá na cidade de Éfeso em 65 depois de Cristo e morreu aos 80 depois de Cristo, apedrejado por ser contrário a uma procissão pagã à deusa Ártemis. Pensa, ele chegou naquela cidade, depois de ter viajado com Paulo, depois de ser discipulado por Paulo, depois de conviver com Paulo, ele chegou lá aos 65 depois de Cristo e aos 80 depois de Cristo, ou seja, 25 anos, ele foi pastor na cidade de Éfeso. Foi fácil ser pastor lá? Foi tranquilo ser pastor lá? Mas a primeira carta de Paulo dá alguma ideia para a gente, de que no início parecia que estava todo mundo fervoroso. No início parecia que as coisas estavam caminhando bem. E é assim a vida do crente, não é? Lá no início sempre a gente está cheio de força, de coragem, está tudo iniciando, um novo início, e tem ser humano que inclusive gosta dessa coisa, está sempre iniciando alguma coisa, nunca termina nada, só está iniciando, porque o início, ele traz para a gente um ânimo, uma expectativa, será que vai dar certo, aquela coisa do o novo pastor, o novo conselho, os novos líderes, os novos músicos, o novo é gostoso, o novo é bom, o novo traz muita coisa. Timóteo estava lá nesse início, e significa honrado por Deus. Pelos ortodoxos, Timóteo, ele é um apóstolo. Timóteo foi um jovem que ofertou sua vida em favor do cristianismo. E aos 80 depois de Cristo, ele foi mártir por este mesmo cristianismo. Escrevo-te estas coisas esperando ver-te em breve. É isso que Paulo fala para ele. Eu tenho vontade de te ver, mas antes de te ver eu estou escrevendo para que se eu tardar, se eu demorar, você fique ciente de uma coisa importante, Timóteo. Você fique ciente de como se deve proceder na casa de Deus. Meu irmão e minha irmã, não brinque de ser crente. A palavra de Deus diz muitas vezes sobre isso. E eu até quero dizer para os irmãos e para as irmãs que Satanás não brinca de ser Satanás. E se você for lá para o capítulo 4 do livro de Mateus, você vai ver que Satanás tentou Jesus com textos bíblicos. E tem crente que não conhece a Bíblia. Tem crente que não conhece as histórias que estão na Bíblia. Tem crente que não vai à escola dominical. Tem crente que não quer ensinar os seus filhos no caminho do Senhor. Tem crente que não quer viver uma vida digna diante de Deus, uma pessoa piedosa. Tem crente que está apenas fazendo número na igreja. E nós não podemos brincar de sermos crentes. Timóteo, presta atenção. Você está em Éfeso, Timóteo. As coisas estão bem. A palavra de Deus está sendo pregada. Você é uma pessoa que eu conheço desde criança, mas eu quero te ver.
Mas antes de te ver, eu estou escrevendo essa carta para você saber como é que se deve proceder dentro da casa de Deus. E é uma pergunta importante no nosso tempo. Como se proceder na casa de Deus? Aí o presbiteriano vai ter uma resposta, não é assim? Aí você vai lá para o adventista, ele vai ter uma resposta adventista. Se você for lá para o metodista, ele vai ter uma resposta metodista. Se você for lá para o assembleiano, ele vai ter uma resposta assembleiana. Se você for lá para qualquer outra igreja ou outra denominação cristã, cada um vai ter a sua resposta. A pergunta é: quem é Jesus para você? Quem é Jesus para você? A primeira coisa que Paulo disse para Timóteo: eu quero te ensinar, sim, Timóteo. Eu quero que você fique ciente de como se deve proceder na casa de Deus. Porque a casa de Deus, ela tem uma genética. Ela é a igreja do Deus vivo, a coluna e o baluarte, na verdade. Isso é a igreja. Igreja do Deus vivo. Igreja do Deus vivo. Jesus está vivo? Sim. Se você for lá onde Buda morreu e chegar aonde ele está enterrado, os ossos dele lá estarão? Calma. O problema vai ser comprovar que era dele, né? Mas comprovando-se, tenho certeza que lá estará. Ou qualquer outro líder religioso, ou qualquer outra ideia religiosa. Se você for lá, os ossos estarão lá. Mas se você for no sepulcro onde Jesus foi colocado, se você chegar lá e chegar até aquele lugar que foi colocado ali Jesus, um lugar novo, um sepulcro de José de Arimateia, que junto com Nicodemos pegaram Jesus e colocaram neste lugar. Se você for lá, eu tenho certeza de que você não vai encontrar Jesus, porque Jesus ressuscitou. Glória a Deus. Porque Jesus ressuscitou. E quando Maria e Maria, mãe de Jesus, chegaram, encontraram um varão que disse: a quem vocês procuram? Não está mais aqui. Essa cena é maravilhosa porque elas saem correndo. Até perguntam para o jardineiro e percebem que o jardineiro é Jesus, mas eles voltam para onde estão os apóstolos morrendo de medo. E elas falam: Jesus ressuscitou. Pedro, Jesus ressuscitou, eu quero ir lá ver. Sai correndo. João sai correndo atrás, passa Pedro, chega primeiro. Ai, o Pedro é forte. Quando João chega na porta do sepulcro, não tem coragem de entrar. Pedro chega depois e entra. Eu fico imaginando a cena de forma humana. Gente, a gente diviniza tudo na Bíblia, é tudo muito humano. João correu mais que Pedro, mas na porta ele parou: não vou entrar aí não. Pedro foi mais devagar, mas chegou, mas nem titubeou, já entrou, não encontrou ninguém. Irmãos, em nome de Jesus, eu creio que Jesus ressuscitou. E que o texto bíblico fala uma verdade que o Espírito Santo semeou em meu coração, e eu espero que tenha semeado no seu coração também. Jesus ressuscitou. Nós fazemos parte de uma igreja do Deus vivo. Aleluia. Igreja. A gente gosta da palavra igreja. Eu lembro de um presbítero da minha vida, que é o presbítero Eliseu, que hoje está lá na freguesia, que ele dizia igreja. Ele falava igreja. Ele ainda diz igreja, ele dá uma levantadinha ainda com o pezinho assim, ó, igreja. Eu acho que ele não mudou muito, né? Graças a Deus, uma bênção do Senhor. Igreja é um termo jurídico. É seu primo, né? É meu primo, né? Primo distante. Né? Uma bênção. Primo do meu pai. Direto. Igreja é um termo jurídico grego para designar uma assembleia pública. Na tradução da Torá para a Septuaginta, né, do hebraico para o grego, foi a palavra grega que mais se aproximava de reunião do povo, onde as pessoas se reuniam, e se reuniam ligados à fé. A igreja é um lugar onde as pessoas se reúnem por causa da fé, não é por causa da obrigação, é por causa da fé. Para a confissão de fé de Westminster, igreja é pelo qual Deus deu o ministério, os oráculos e suas ordenanças,
para congregamento e aperfeiçoamento dos santos nesta vida, até o fim do mundo, e pela sua própria presença e pelo seu Espírito, os torna eficazes para esse fim, segundo a sua promessa. E tem gente que não gosta da confissão de fé de Westminster, eu não consigo entender. Igreja é um lugar de gente que crê em Deus vivo. Amém. Se você for lá para Efésios capítulo 4, abra junto comigo esse texto bíblico. Efésios capítulo 4, versículo 11 até o versículo 13. Ele vai dizer assim, Efésios 4. de 11 a 13. E ele mesmo concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres, com vistas ao aperfeiçoamento dos santos, para o desempenho do seu serviço, para a edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, à perfeita varonilidade, à medida da estatura da plenitude de Cristo, para que não mais sejamos como meninos agitados de um lado para o outro e levados ao redor por todo vento de doutrina, pela artimanha dos homens, pela astúcia com que induzem ao erro. E o versículo 15, mas seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é o cabeça, Cristo. Isso é a igreja, que tem dentro dela pastores, mestres, evangelistas, os apóstolos. A igreja é um lugar do Deus vivo que existe para a edificação do corpo de Cristo. A igreja é um lugar para que nós possamos, pelo Espírito Santo, sermos edificados. E é pela fé que somos edificados. Filho de peixe, peixinho é, mas filho de crente tem que aceitar Jesus como seu único e suficiente Salvador. Para ouvir as palavras que o Espírito Santo toca em nosso coração. Deus vivo, a igreja do Deus vivo, a quem nós adoramos, pois certamente havia direcionamento a questões de adoração aonde estava o Timóteo. Tinha gente que adorava a deusa Artemis. O seu templo foi construído no século 16 a.C., lá em Éfeso, uma das 7 maravilhas do mundo. Os efésios eram devotos à deusa Artemis, deusa da caça, dos animais selvagens. Era uma cidade idólatra. Timóteo foi pregar porque ele era piedoso e foi ensinado nesta piedade, no qual Paulo compreende que nele há também. A um lugar ele foi colocado como bispo, onde as pessoas adoravam a deuses falsos. E grandes construções em torno desse Deus falso. Existe inclusive um incidente lá em Atos 19, versículo 28, onde os efésios clamavam, grande é Diana dos Efésios, Artemis e Diana é a mesma falsa deusa. O artífice Demétrio criou grande alvoroço por causa dos cristãos, Gaio, Aristarco e Alexandre, e perseguiu eles. Eu quero dizer para você, igreja, que pregar o Evangelho, viver na igreja do Deus vivo, é mostrar para este mundo que este mundo, quando está adorando ao Deus, está vivendo uma vida pagã. Precisa explicar a verdade, ensinar a verdade, ensinar do Deus vivo, que é o nosso único e suficiente Salvador. Deus reina eternamente e reina aqui nesta noite em nome de Jesus. Ele está aqui, Ele te trouxe aqui, porque Ele é o Deus vivo e Ele disse, estarei com vocês todos os dias até a consumação do século. Não seja o crente que não conheça a palavra de Deus, não seja o crente que não ora, não seja o crente que vai na igreja por obrigação, não seja o crente que sempre quer alguma coisa em troca. Dê o seu coração, porque Jesus morreu por você, Ele comprou a sua vida, Ele te deu a salvação. Seja um crente de verdade. É a igreja do Deus vivo. Não se brinca com a igreja é reunião de pessoas que têm a mesma fé, que pregam o evangelho a este mundo. Igreja não é clube. Igreja não é clube. Os clubes acabam, os clubes ruem, os clubes diminuem, mas a igreja dos Deus vivos sempre continua de pé. Amém.
Jesus disse, quando voltar, vai buscar a sua igreja. Significa que a igreja nunca vai acabar. Glória a Deus. Deus vive a menção de um Deus verdadeiro, no qual tem uma igreja pelo qual opera o seu querer. Amém. Eu me lembro que eu sempre ouvi uma frase que dizia assim: lá na igreja, os crentes estão. Os crentes não conseguem ficar sem ir na igreja. A igreja é a igreja do Deus vivo, e Paulo diz para Timóteo, é também a coluna da verdade. O templo de Artemis foi uma das 7 maravilhas do mundo antigo, e é o maior dos templos da sua época. Foi construído no século XVI a.C. pelo arquiteto Quecifrão e seu filho Metágenes. Era composto de 127 colunas de mármore, com 20 metros de altura cada uma. Devia ser um lugar enorme, esplendoroso, de mármore. O templo media 138 metros de comprimento por 71,5 metros de altura. Continha muitas obras de arte. Fico imaginando no nosso tempo, quantos cristãos não gostariam de conhecer o templo de Artemis? Eu gostaria. História, cultura, arqueologia. Isso encanta, me encanta? Isso encanta. Trabalharam nela centenas de sacerdotisas. Aliás, a deusa era uma deusa. E tinha a ideia do empoderamento feminino. As sacerdotisas, que eram sacerdotisas virgens, que praticavam magias e acreditavam na superioridade feminina. Quem pensa que essas coisas são modernas, não conhece a história da sociedade humana. Paulo com certeza havia sido discipulado na Síria e conhecia isso. Ele conhecia toda essa história. Ele conhecia essa adoração. Ele conhecia o comércio em torno. Aliás, os cristãos acabavam com o comércio lá, e prejudicaram o comércio. Por isso que o artesão perseguiu os cristãos. O povo não comprava mais as imagens. As coisas estavam meio complicadas. Lá em João 8, versículo 31 e 32, abra junto comigo. João, capítulo 8, versículo 31 e 32, disse, pois Jesus aos judeus que havia crido nele, se vós permanecereis na minha palavra, sois verdadeiramente meus discípulos, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Qual é o Deus verdadeiro? Diana, Artemis ou o Senhor Jesus? Senhor Jesus. A deusa Artemis tinha 127 colunas. Ela tinha uma grande, esplendorosa construção. Ela tinha um comércio em torno dessa religião, uma cidade, uma forma de viver social. Ela tinha suas sacerdotisas, suas formas de adoração, as suas magias. Quantas pessoas por ela não foram influenciados? Mas a pergunta que eu quero fazer para vocês em relação à questão da coluna da verdade, a pergunta é, quem é a verdade? Jesus, que é dono de tudo. Não tem só aquele tempo que ela tinha. A construção demonstra o poderio de um Deus? Pois eu quero dizer para vocês, meus irmãos e minhas irmãs, que não adianta o tamanho do templo, não adianta o tamanho da igreja, não adianta o poder financeiro da igreja, não adianta nada, porque a coluna da verdade é Jesus. Amém, oh glória. Os primeiros discípulos não tinham igrejas, não tinham templos, não tinham onde se reunir, mas eles se reuniam pela fé. Amém. Eles se juntavam, eles davam as mãos, eles adoravam a Deus, eles cantavam. Eles louvavam, eles oravam. Hoje eu vejo que muitas vezes nós cristãos temos igrejas e queremos que elas sejam maiores e melhores e feitas de mármore.
Mas se você for na reunião de oração, Só tem um ar. se você for no lugar, no momento de ouvir a palavra, não vou mencionar o nome da igreja, que já é antiga, apesar de que a história parece ser nova, mas eu não vou mencionar. Um amigo meu, onde eu trabalhava quando eu era office boy, ele começou nessas igrejas da moda. Ele resolveu ir nessas igrejas da moda naquela época, tá? Naquela época. E essa igreja ficava lá na Avenida Lígia Vasconcelos. Não diga o nome. Tá bom. Não diga o nome. Deixa ainda você. Porque a questão não é a igreja, eu estou falando da igreja. Tá. Eu não ganhei ideia. Ele resolveu ir lá. WhatsApp. Eu te falo. Ele resolveu ir lá. Ele era jovem, tinha um cabelão. Pra cair. Ele gostava desse modelo assim, tipo, eu sou roqueiro, tal, essa coisa toda. Ele falou, vou lá. Resolveu ir lá na quinta-feira à noite. Na sexta-feira ele chegou na empresa, todo chateado, triste. Ele falou, não vou mais lá. Por quê? Eu fui no dia errado. Cheguei lá, só tinha idoso. Só tinha umas 10 pessoas lá, eu me senti mal, eu era o único jovem. E o pessoal ficou orando, não tinha ninguém, a igreja devia estar lotada, mas estava enorme, a igreja não vazia. Só tinha aquelas 10 pessoas lá reunidas lá na frente. Ele foi no dia da reunião de oração. De errado, eu sei. Era outro dia que ia todo mundo lá. Era outro dia que tinha o pessoal que cantava, que era famoso, que tinha nome de banda famosa. Era outro dia. Quantos de nós, irmãos, vamos na igreja motivados por um entretenimento a nós e esquecemos de viver a verdade? Quantos de nós escolhemos? Eu fico interessante quando a gente fala sobre Santa Ceia. Jesus diz sobre a Santa Ceia assim, né? Que Paulo que ensina isso pra gente, e da mesma forma que ele foi ensinado, ele ensinava. Que na noite em que Jesus foi traído, tomou o pão, e dado graça, partiu e disse. Depois ele tomou o vinho, tendo grato, dividiu, e disse, todas as vezes que vocês se reunirem, como do pão, bebam do cálice. Ele disse todas as vezes? Ele disse todas as vezes que vocês se reunirem. E hoje em dia nós queremos tomar Santa Ceia só uma vez por mês. Porque nós queremos transformar aquele dia num dia impactante para todo mundo ir. Para não perder a ceia. E se a ceia fosse todo domingo? E se a ceia fosse toda vez que você se reúne? Tem um culto mais importante do que o outro? Não, eu vou só na Santa Ceia e não vou perder. Quanto crente não é assim? Vai na igreja só no domingo de Santa Ceia, ou vai na igreja só no domingo do culto dos jovens, ou vai na igreja só por causa do som, ou vai na igreja só por causa do ar-condicionado. Já ouvi isso, tá? De gente que saiu da igreja por causa de ar-condicionado. Tinha 127 colunas lá na igreja de Artemis. Mas na igreja do Deus vivo só tem uma coluna, que é Jesus. Amém. Oh, glória. Um homem que eu fui ouvir a pregação dele, lá na primeira igreja de São Paulo, ele disse que teve um ano que a igreja sentiu, eu falei isso com o Flávio ontem, que a igreja sentiu que aquele ano não foi um ano frutífero, ninguém aceitou Jesus aquele ano. Naquele ano só aconteceram 3 coisas. 3 batizados infantis. Então não teve fruto aquele ano. Na cabeça deles. Porque aqueles 3 que foram batizados, um era evangelista internacional, o outro era pastor de uma igreja, o outro era líder de uma grande denominação. Quem somos nós para entender o que Deus pode fazer? E Ele pode fazer na hora que Ele quiser. E se Ele chamou você para adorar a Deus, não importa o dia, a hora, se Ele reuniu o povo, é porque Ele quer curar, é porque Ele quer transformar, é porque Ele quer libertar. Amém.
Jesus é a coluna da verdade. E por fim, Paulo diz para Timóteo que a igreja é o baluarte da verdade. Coluna e baluarte da verdade. Baluarte é uma obra defensiva da arquitetura militar, criada para proteger. Paulo sabia disso, ele era militar. No dicionário, baluarte, ou bastião, é uma fortaleza inexpurgável, um local absolutamente seguro. Ninguém consegue entrar. É protegido. São basicamente muros de arrimo, com terra apilada, sob a construção de muralhas. Para a gente entender um pouquinho sobre baluarte, a gente vai lá para Jericó. Lembra? Quem cantava quando era criança? Vou com Josué cantar. Meu com Josué lutar em Jericó, Jericó. Só os jovens cantam isso. Hã? Vocês lembram que teve uma pessoa que foi salva em Jericó? Que morava nas muralhas? Quem era essa pessoa? Quem lembra o nome? Que deixou um Bom, fica no teu imaginário assim, o que é morar numa muralha? Quer dizer que a mulher morava na muralha. Haviam duas muralhas. A primeira muralha principal, ficava ao círculo da cidade. Depois tinha uma terra apilada e uma segunda muralha, que é conhecido como baluarte ou bastião. As duas formam as muralhas de Jericó. Para dentro da muralha principal vivia o povo que tinha todos, povo bem, povo, né? Mas ali do lado de fora dessa primeira muralha, no lugar onde ficava este baluarte, morava um povo mais simples, mais pobre. Ali, a Terezinha. não foi isso que disse. Baluarte. Ninguém conseguia entrar em Jericó. Deus, quando mandou o povo de Israel lá, falou assim: dá a volta durante sete vezes durante uma semana. Não é assim? Em silêncio. Não é para falar nada. Fica quietinho. Vai lá, dá a volta. No último dia eles foram dar a volta, pararam em torno e falaram: dá um grito agora. E deu um grito e as muralhas ruíram. A muralha do baluarte e a muralha principal. Está lá. Na arqueologia tem provas deste lugar. Mas a casa da Rahab ficou em pé. Eu estou falando isso só para você entender o que é baluarte. Quantos e quantos lugares tem baluarte? Lugares que protegem, que cuidam, que não deixa nada de mal entrar. Ou essa é a ideia, de não deixar nada de mal entrar. É por isso que ele usou essa didática do baluarte. Baluarte são basicamente muros de arrimo com terra apilada sobre a construção de muralhas. Paulo sabia do que estava falando, pois ele era um oficial do exército. Timóteo precisava se proteger com essa verdade. Paulo precisava se proteger com esta verdade. Quem é a verdade? Paulo não, Timóteo. Jesus. Quantas pessoas na igreja não se protegem com o nome de Jesus, com a presença de Jesus, com a adoração a Jesus? Timóteo ouviu isso de Paulo. Conta a história que o templo de Artemis, Diana, fora destruída por um incêndio causado por Erostrato, um grego incendiário que buscava a fama a qualquer preço. Ele foi lá e incendiou o templo de Diana. Sem segurança o templo foi destruído e hoje, por incrível que pareça, só existe uma coluna de pedra. Se quiser ir lá, eu vi que alguns querem ir. Tem uma coluna lá, dá para ver a coluna. Tem uma. Mas a igreja do Deus vivo, protegida por Jesus, o baluarte da verdade, ninguém pode fazer ruir. Amém. A igreja do Deus vivo, a igreja que vive a verdade, a coluna da verdade, ela nunca vai cair. Amém.
Jesus certa vez falou para Pedro isso: tu és Pedro, e sobre esta pedra fundamentarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Amém. Sem segurança, o templo de Artemis ou da Diana foi destruído, mas o baluarte da verdade, Jesus, a segurança da igreja, a igreja sempre vai ficar de pé. Para concluir, Paulo evidentemente preocupava-se com a igreja do Deus vivo, com baluartes da verdade, com a coluna da verdade, mas o mais importante que a gente precisa compreender, a igreja precisa ser cristocêntrica. Sabe o que é ser cristocêntrico? A igreja existe para adorar a Jesus. Não é para adorar a homens. A igreja não é antropocêntrica, ela é cristocêntrica. Homens não conseguem proteger a igreja, só Cristo. Homens não são a coluna da igreja, é somente Cristo. Porque a igreja é a igreja do Deus vivo. Paulo evidentemente procurava dizer isso para Timóteo. A igreja precisa ser cristocêntrica. Por que a gente tem a mesa da ceia? E a mesa da ceia precisa ficar ao centro nas igrejas. Porque a igreja é cristocêntrica. Porque o culto é em torno da mesa. Porque Jesus morreu por nós e ressuscitou. E todas as vezes que nós participamos da Santa Ceia, nós relembramos esse momento marcante na vida de cada um de nós. Jesus morreu e ressuscitou, e hoje nós somos salvos e remidos pelo sangue de Jesus. A igreja precisa ser cristocêntrica, não para estar aqui para agradar homens, a igreja está para agradar a Deus. Por isso nós, homens e mulheres, precisamos estar cientes de que crentes não brincam de ser crentes, porque crentes que creem no verdadeiro ressurreto, que é Jesus Cristo, vêm na igreja para adorar. Não importa se tem louvor, se não tem louvor, não importa se tem cadeira ou se não tem cadeira, não importa se tem grande templo ou o templo é pequenininho, o que importa é que aonde 2 ou 3 estiverem reunidos, ali Jesus disse: eu estarei. Oh, glória! Eu estarei. E nós não podemos brincar com o Cristo que hoje está aqui conosco. Amém, Senhor. Adore a Deus, porque Jesus está aqui na beleza da sua santidade. Amém. Muitas das colunas do templo de Artemis foram reutilizadas para construir igrejas. Vocês sabiam disso? Para construir igrejas. E a igreja de Éfeso prosperou. Hoje nós precisamos reconhecer a igreja bíblica. Está na hora de nós crentes reconhecermos a igreja bíblica. Amém. A igreja cristocêntrica. A igreja que não agrada a homens, a igreja que agrada a Deus. Igreja cristocêntrica, a igreja do Deus vivo, coluna e baluarte da verdade. Amém. Uma igreja principalmente cristocêntrica. Volte à tua casa e reflita sobre isso. O que é que você está fazendo aqui? O que é que você está fazendo aqui? E é interessante que Paulo disse isso. E o Timóteo pregou nessa igreja, viveu 25 anos, mas naquela mesma cidade ele foi mártir, porque foi contra a adoração aos deuses falsos. No começo, tudo muito é bom, mas a gente nunca pode esquecer que a igreja é cristocêntrica e pregar esse evangelho bom, mesmo que perseguidos. Nunca se esqueça, a igreja mais cresceu quando ela foi perseguida, porque ela não deixa de pregar a verdade. Amém. Conhecereis a verdade E a verdade e a verdade vos libertará. Amém? Glória a Deus. Deus abençoe as nossas vidas assim, em nome de Jesus. Amém. Vamos orar? Em pé, irmãos. Vamos orar. Faça
uma reflexão nesse momento. E pense nessa pergunta: o que é que eu estou fazendo? Por que Deus me colocou neste lugar? Faça essa reflexão agora. Tem um momento seu com Deus, que sabe de todas as coisas, e Ele está aqui e te trouxe aqui neste lugar. Senhor Deus, nosso Pai, nós queremos em primeiro lugar te pedir perdão se em algum momento da nossa vida nós fomos à igreja por obrigação. Queremos te pedir perdão, ó Deus, se depois de cientes de todas as coisas que o Senhor fez, não compreendemos que a igreja não é para que a gente se sinta reverenciado, mas a igreja é para reverenciar ao Senhor, Pai. Senhor, nos perdoa, ó Deus, quando nós vamos à igreja e nós não ouvimos a Tua palavra, porque queremos que a palavra nos agrade. Nos perdoa quando nós fomos à igreja para cantar e não Te adoramos, porque queríamos que o louvor nos agradasse. Nos perdoa, ó Deus, se em algum momento nós fomos na igreja para estudar a Tua palavra e ao invés de estudar a Tua palavra, interpretamos do jeito que queríamos para satisfazer o nosso ego. Em nome de Jesus, ó Pai, nos perdoa, ó Deus, porque nós queremos ser verdadeiros adoradores. Que como assim o Senhor disse em Cristo Jesus, ó Pai, para aquela mulher, que o Senhor procura os verdadeiros adoradores que o adoram em espírito e em verdade, ó Pai. Nos ensina, ó Deus, a Te adorar em espírito e em verdade, ó Pai. Em nome de Jesus, ó Deus, esteja conosco. E muda o nosso coração, se assim for necessário, ó Pai, para que a gente seja homens e mulheres piedosos, que sabem que estão na igreja do Deus vivo, que aqui é a coluna e o baluarte da verdade, a igreja que adora ao único Senhor Jesus Cristo, ó Pai. Abra o nosso coração para isso em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Eu senti no coração de contar uma história.